Hoje quero fazer contigo uma análise técnica a 7 ações americanas. 5 dessas ações são grandes empresas que muitos investidores da análise fundamental acompanham, e vamos também analisar 2 ações que tiveram anteriormente fortes impactos e que agora, após estas correções, poderá haver aqui mudanças de comportamento. Se analisarmos o sentimento de mercado hoje, dia 8 de junho, foi mais negativo. Verificamos que os principais índices estão no vermelho, fecharam pelo menos a Europa no vermelho, nomeadamente o PSI 20, o DAX, aqui o CAC fechou no positivo e a BEX também fechou no negativo, e o SP500 tem andado aqui também no negativo, já esteve a perder um bocadinho mais, está a recuperar. Vamos ver o que é que pode acontecer. A primeira ação americana que eu quero partilhar contigo é a Tilray. Sabemos que as ações da Tilray tinha feito um comentário anteriormente, houve este forte movimento ascendente, aqui essencialmente desde o meu último comentário, ou desde que eu partilhei contigo então a minha perspectiva em relação às ações. Cria este forte movimento na ordem dos 700%, corrige as médias móveis, esta zona não aguentou, dos 22,95, novamente aqui um reteste, estrutura do mercado descendente, e agora há uma mudança de comportamento desde o seu mínimo que ele realizou aqui neste fundo, recupera na ordem dos 60% e volta novamente a rejeitar esta zona dos $22. O que é expectável para as ações da Tilray? Eu diria que gostaria de ver mais, para já, eu não gosto muito desta estrutura que ele criou aqui neste rompimento. Há volume, mas também verificamos que o volume nas sessões em que houve mais pressão vendedora tornou-se muito maior do que as outras de compradoras. Eu diria que poderá haver aqui uma mudança de comportamento da Tilray dentro de 2, 3 sessões, eventualmente um bocadinho mais. Vamos colocar aqui, eu diria que hoje não deverá haver muita mudança, na próxima sessão também não deverá haver muito, possivelmente até uma pequena correção, e espero que dentro de 2 a 3 sessões poderá haver aqui uma definição desta zona, se vamos ter ou não impacto e com volume. Se houver aqui um impacto, que seja uma vela aqui forte, que tenhamos aqui uma vela também de volume bastante acima da média, aliás, e que quebre esta zona dos $22,95. Sabemos que esta zona dos $22 anteriormente era o seu topo, também veio aqui esta zona dos $63, mas também corrigiu bastante e não deverá, para já, no curto médio prazo, se estás posicionado nas ações da Tilray, independentemente seja aqui ou aqui, desde o meu comentário, eventualmente tenhas reforçado aqui ou tenhas iniciado as tuas posições aqui, eu creio que a perspectiva de curto, médio prazo não deverá ser muito para além. Vamos aqui colocar isto. Deverá ser mais ou menos para aqui, para esta zona dos $29. Eu creio que será o seu target e depois passaremos novamente por uma correção. Eventualmente, se quebrar esta zona, será os 34,70. Isto é a perspectiva de curto, médio prazo. E para isso é essencial que ele aguente esta zona, estabilize e que crie aqui um movimento forte na quebra. Senão, teremos aqui um outro cenário que será ele lateralizar, novamente uma tentativa falhada aqui nesta zona e volta a corrigir e permanecer aqui há algum tempo e depois, eventualmente, atingir este possível objetivo dos $29 nas ações da Tilray. Para já, pelo lado positivo é que temos uma estrutura anteriormente de tendência ascendente, uma correção normal, um bocadinho complexo, muda o seu comportamento, já tínhamos aqui esta estrutura de mercado descendente, quebra em alta e está aqui a iniciar o seu primeiro movimento para querer contrariar o movimento de correção que ele vinha aqui a fazer. Só precisamos, sim, de mais sessões para termos a confirmação se vamos ter ou não esta possível evolução. Se houver aqui uma correção, eventualmente poderá depois criar um impacto de 20%, aqui 30%, e se depois subir, temos aqui uma perspectiva de possível evolução, valorização das ações da Tilray na ordem dos 63%. Vamos então analisar a outra ação que eu também já comentei contigo, é a ação Mundial, também do mesmo setor. Verificamos que aqui foi um título que perdeu esta linha de referência, quebra em baixo, acabou por atingir aqui o objetivo que tinha partilhado contigo, nesta zona dos $2,50 ou 50 e pouco. Não tinha colocado aqui nenhum objetivo para cima, geralmente o segundo objetivo estão sempre mencionados. A magenta não tinha, porque também não tinha nenhuma perspectiva de subir muito para além desse possível objetivo. No entanto, também foi um título que teve forte movimento ascendente, desde
desde o meu comentário que eu partilhei, poderia ser aqui uma oportunidade, 700%, também passou aqui por um período mais complexo de correção. Sabemos que atualmente esta zona dos 71 cêntimos é uma zona de suporte, foi anteriormente resistência, acabou por permitir aqui uma zona de suporte, uma mudança de comportamento. Verificamos que desde este fundo recuperou 130% em poucas sessões. Verificamos também que estamos a negociar acima da média móvel exponencial 17,34 períodos, embora esteja a dar aqui o início de cruzamento. Verificamos que em termos da RSI, nada de especial, um reteste à zona sobrecompra, alivia, e vamos ver o que é possível. Eu aqui nestas ações tenho aqui uma perspectiva não tão positiva em relação à Tilray. Se eu analisar aqui o gráfico semanal, verificas então que está aqui nesta zona. Na semana anterior houve aqui uma rejeição, verificas aqui, por isso é importantíssimo para termos aqui uma perspectiva positiva a curto prazo, ele respeitar aqui esta zona de $1 para criar aqui um impacto, para regressar pelo menos a $1,57, eventualmente $1,70. Pelo menos esse é o cenário mais positivo a muitíssimo curto prazo, ou curto prazo. A médio prazo, para já, gostaria de ver muito mais sinais para poder ter aqui uma perspectiva de regressar novamente a este valor, $2, $3, e até eventualmente criarmos aqui um novo topo acima do seu máximo que ele realizou aqui anteriormente no início de janeiro de 2021. Por isso, algum cuidado com este título. Para já não há nada pelo gráfico diário que venha a criar já uma perspectiva negativa. Necessita aqui lateralizar, criar um impacto eventualmente para aqui. Se não criar esse impacto, houver aqui rejeição, o cenário mais provável será novamente ele realizar aqui um reteste ou aproximar-se mais próximo desta zona dos 0,71 e depois sim, lentamente, poderemos ter aqui uma perspectiva de superarmos $1,70. Por isso, algum cuidado, porque se analisássemos aqui outros títulos que na altura também tiveram impacto, como a COS, a Kodak, isso, estão a ter aqui impactos com mais volume e estão mais interessantes, em zonas mais interessantes do que propriamente neste momento a Sondial. Mas existe aqui a possibilidade de podermos entrar aqui nesta zona de $1, se subir aqui para esta zona, estamos a falar de uma possível valorização 30%, 45%, 46%, 60%. Por isso, se houver aqui mudanças de comportamento num dólar, aqui um trigger, aqui um pivô, qualquer coisa que nos confirme estabilidade e força compradora, volume e notícias, poderá ser aqui uma oportunidade de muitíssimo curto prazo para voltar a entrar, iniciar compras para quem não apanhou o último movimento que ocorreu na Sondial. Vamos então analisar a primeira ação que os investidores acompanham, os investidores de análise fundamental, Facebook. É uma ação que nos últimos tempos passou aqui por um período de lateralização, um retângulo, aqui uma zona de suporte nos $248, verificamos aqui anteriormente foi resistência, suporte, aproximou-se e cria novamente uma estrutura de mercado ascendente. Topo e fundo cada vez mais alto, teve aqui um período quase que rompeu o seu anterior topo, mas respeitou também esta zona dos $297, que foi aqui o topo, aqui novamente um reteste, aproximou-se e lança um movimento ascendente. Ele está a ter mais dificuldade em renovar um novo máximo histórico. Há um rompimento, faz aqui um duplo topo, depois faz um rompimento e hoje na sessão está a perder muito próximo de 1%, não está a ter aqui muita força compradora. E se analisarmos aqui o gráfico semanal, tu verificas que é uma ação em termos de gráfico semanal, está em bull market, tem uma estrutura de mercado ascendente, não invalidou nenhum fundo relevante. Os fundos relevantes pelo gráfico semanal e de longo prazo são estes aqui mencionados. Claro que existe depois fundos intermédios durante esse percurso, nessa estrutura de mercado ascendente, terem em conta, e verificamos que depois faz este movimento, período de lateralização, e está a evoluir. Verificamos que o RSI aqui tem vindo a lateralizar, está a criar um novo topo e ainda não entrou em área sobrecompra, e a perspectiva é que venha lentamente a criar um novo topo. Por um lado, poderá chegar ao seu possível target através desta possível projeção, eventualmente esta amplitude deste período lateral, colocar aqui neste topo, aqui um bocadinho mais abaixo, um bocadinho acima, dá-te aqui um possível target, próximo target nos 359, eventualmente
Se não for assim, poderás analisar a estrutura do mercado e analisarmos os últimos movimentos, eventualmente este, por exemplo, já que ele cria este forte movimento, correção, novamente, se tu analisares, ele tem vindo aqui a respeitar esta zona. Se eventualmente nesta correção que pode ocorrer aqui há esta linha, está aqui a informação, esta linha de tendência, unindo este fundo, mais aqui um reteste, se ele corrigir para esta zona, o possível target também está aqui nos 366, a coincidir com a amplitude neste período lateral. Por isso, temos aqui uma área relevante, pelo menos para quem acompanha as ações do Facebook, de possível target e evolução na ordem de mais 10% no curto prazo. Vamos então analisar outra ação que grandes investidores acompanham, a Amazon. É uma ação que também, em termos técnicos, está a passar por um período bastante complexo, período de lateralização, zona de suporte nos 2.200 e 2.961, verificamos suporte, e temos aqui uma zona de resistência nos 3.441 dólares. Aproxima, rejeita, novamente aqui, quebra e volta a rejeitar com mais força, criando aqui anteriormente um reteste aos 3.552. Verificamos que para já não podemos definir se temos mais força compradora ou vendedora, estamos assim num período neutro. Estamos a meio do caminho neste período de lateralização. Se analisarmos apenas a última estrutura do mercado, verificamos topo, um fundo, um topo mais alto que o anterior e um novo topo, depois tivemos uma correção, respeita esta zona, criando aqui nesta zona dos 3.140 dólares, uma zona de suporte de muitíssimo curto prazo, e verificamos que há uma reação inicial, período de lateralização, e hoje é um título que está a valorizar mais de 1,5% durante a sessão. Verificamos que em termos de volume tem havido aqui um decréscimo, neste período lateral também não tem havido aqui nada de especial, o RSI aliviado na zona dos 50 com possibilidade de evolução, e poderemos ter aqui ou expectar que haja um possível movimento ascendente para esta zona dos 3.400 dólares. Pelo menos esse é o primeiro objetivo. Para já não podemos estar já com uma perspectiva de superarmos os 3.500 e eventualmente renovarmos aqui um novo máximo histórico na Amazon. Para já temos que ter em consideração que tem aqui dificuldades ou quebra do seu anterior fundo deste movimento. Sabemos que anteriormente fez aqui um reteste e rejeitou, aproximou-se, rejeitou, e poderá chegar aqui e rejeitar, e depois termos aqui uma queda novamente para os 3.140, eventualmente num cenário menos positivo para esta zona do seu anterior fundo, muito próximo dos 2.970 dólares. Por isso, algum cuidado, período de lateralização. Inicialmente, a perspectiva está mais a favor das compras. Sabemos que em termos do gráfico de longo prazo também temos uma estrutura bonita de bull market, fundos bem explícitos, a tendência ascendente é inquestionável ao longo dos anos. Tu verificas isso, nem vou puxar mais o gráfico, tu verificas quais são os topos e fundos mais relevantes, fundo, aqui um período mais lateral, e cria este topo e agora está a lateralizar. Estes movimentos de lateralização em topos nos gráficos de maior duração não é muito bom, são períodos mais complexos, verificas que há aqui também uma divergência. Não há aqui nenhuma divergência, mesmo que colocássemos assim, não há assim nada de expressivo. Aqui o período lateral ele sim está a aliviar, nada muito preocupante. Se analisássemos o gráfico mensal aqui sim, é que temos aqui uma divergência, pequenina divergência, está a aliviar, está aqui a lateralizar e muito possivelmente poderemos ter aqui um impacto de quebra em alta, realizar um novo máximo histórico, antes de fazermos aqui um reteste à média móvel exponencial de 21 períodos no gráfico mensal. Por isso a perspectiva também será de uma possível valorização por parte das ações da Amazon, embora estejam aqui perante a necessidade de confirmar aqui esta zona e não perder muito os 3.215 nas próximas sessões. Sabemos que houve aqui um forte movimento, um pequeno ressalto novamente, e seria essencial que nas próximas sessões tivéssemos, vamos aqui até colocar um retângulo, algumas sessões explícitas de força compradora, superarmos
para termos aqui uma perspectiva dele poder novamente regressar ao seu topo e máximo histórico num muito curto prazo. Vamos então analisar a outra ação, uma grande ação, a Apple. Vamos aqui analisar o que é que tem acontecido. Então verificamos quais são os pontos mais relevantes nas ações da Apple. Verificamos que, ao colocar aqui estas linhas, unindo este fundo a este e este, está aqui numa zona relevante, quebra em baixo, daria aqui um sinal menos positivo no muitíssimo curto prazo. Verificamos que por médias móveis, anteriormente sinal de venda, sinal de compra, sinal de venda, a mostrar aqui que não está a haver aqui um consenso nos investidores. Pelo menos não temos de ter aquela definição como tivemos anteriormente, porque se analisássemos aqui o gráfico semanal, tu verificas com mais exatidão o movimento ascendente, tendência bem explícito, as médias móveis bastante explícitas em termos dos seus movimentos, a subir, depois passam por correção, novo movimento ascendente, correção, novo movimento descendente, retesta a média móvel e agora estamos a ter uma correção complexa no topo. Verificamos que também está a haver aqui nesta zona uma divergência entre este topo e este, período mais lateral, e verificamos que o volume também tem vindo aqui a diminuir. Se analisássemos aqui o gráfico mensal, verificamos o bull market, tendência ascendente a longo prazo, fortíssimo. O título saiu aqui desta zona dos 54 há 20 anos e atualmente está nos 126. Verificamos que está afastado das médias móveis. Por um lado, o RSI aliviar e ele afastado das médias móveis poderá criar aqui um cenário dele lateralizar por mais algum tempo, eventualmente até corrigir. Se corrigir, poderia cair a 8% e se viesse mesmo às médias móveis, eventualmente nos próximos meses, poderia corrigir 10% nos próximos 2-3 meses. Por um lado, pelo gráfico diário, as ações da Apple não evidenciam isso. Estamos ainda com uma estrutura de mercado ascendente. Claro que durante aqui uma estrutura complexa, mas a estrutura principal, topo fundo ascendente, correção, zona de suporte de $119. Convém que venha a respeitar no muito curto prazo esta zona, já que foi anteriormente suporte, aqui a resistência, suporte, cria aqui também esta zona e que venha a respeitar e criar o seu movimento. Mas seria interessante que ele ganhasse força aqui, já que ele fez a correção, criou este movimento, fez aqui um reteste, esta zona dos $137, sensivelmente, já que anteriormente foi o seu topo em setembro de 2020, novamente aqui em dezembro, resistência, novamente em abril, maio, e agora estamos aqui na luta nas médias móveis. Por um lado também é um bocadinho à semelhança da Amazon, necessitamos de força aqui nesta zona, necessitamos aqui um rompimento, um breakout, para termos aqui uma perspectiva, um breakout com volume e confirmado, sólido, sem hesitação, e termos depois volatilidade para subirmos e atingirmos este possível objetivo num muitíssimo curto prazo. Possível oportunidade aqui de evolução na ordem dos 8%, estamos aqui numa zona sensível, que é a zona possível do seu anterior fundo, estamos a 4%, uma possível oportunidade aqui de 2 para 1, eventualmente até criarmos aqui um novo topo e sim poderíamos estar aqui perante uma zona interessante e uma zona que poderia favorecer os investidores na ordem dos 15%. Mas também tem os seus senãos, já que necessita aqui de força, confirmação numa zona sensível, e se quebrar aqui em baixo, ele poderia projetar o seu movimento e regressarmos novamente para esta zona, eventualmente aqui para estas duas zonas. Por isso, muito importante para as ações da Apple as próximas sessões. Vamos então analisar outra empresa, grande empresa, Netflix. A Netflix também, outro título, à semelhança das grandes empresas que estamos aqui a analisar, também está a passar por um período lateral. Sabemos que foram grandes empresas que no último ano e meio, tiveram fortes valorizações. Se analisarmos também a Netflix no último ano, sensivelmente um último ano e pouco, subiu 130%. Verificamos que rompeu o seu anterior máximo, que era de 2018, que era aqui nesta zona dos $421, ao rompimento, reteste, novamente um movimento ascendente. Por isso, estas zonas poderíamos colocar aqui, foi a zona onde reagiu, sensivelmente aqui um bocadinho mais abaixo, nos 413, zona de suporte, até aqui um suporte um bocadinho acima, nos 468, já que está num período mais lateral,
verificamos que esta zona de 468 dólares, um suporte muito importante para a Netflix, suporte aqui novamente. Houve aqui também um suporte intermédio, já que ele reagiu, quebra, recupera, novamente aqui a lutar nas médias móveis e nesta zona. Verificamos que em termos de volume nada a assinalar, verificamos que na parte superior a zona que tem colocado mais resistência é esta, aqui novamente, aqui, porque se eu reduzir também ao gráfico de linha, tu verificas onde passa aqui nesta zona, onde há os fechos das velas, são mais relevantes. Sensivelmente, um suporte não é um valor específico, é uma zona e por isso deverás ter em consideração. Claro que o seu máximo histórico foi realizado anteriormente, em janeiro de 2021, ao negociar acima, ou ao negociar 593 dólares e 29. Verificamos que para já mantém neste percurso uma estrutura de mercado descendente. Sabemos que também anteriormente ele tinha criado este movimento, topo, fundo, aqui este movimento, um reteste, cria este movimento, um gap de alta e corrige. Eu aqui tenho mais dúvidas, sabemos que também temos aqui, então neste período de lateralização, está a revelar um bocadinho mais de fraqueza do que as outras empresas que eu já falei aqui, mas sabemos que muita coisa pode mudar e basta uma mudança de comportamento das restantes empresas para chegarmos aqui e ele criar aqui um forte movimento para subirmos e negociarmos novamente acima dos 510 dólares, 520 dólares e eventualmente fazermos aqui um reteste. Para já não é isso, estamos a criar esta estrutura, fundo cada vez mais baixo, o topo não consegue superar os anteriores, o novo fundo criou este movimento e vamos ver se ele respeita esta zona e cria uma mudança de comportamento ou se teremos aqui um renovar do novo fundo e novamente regressarmos à zona de suporte. Vamos então analisar a outra empresa relevante e acompanhada pelos investidores de análise fundamental, que é a Google. Então as ações da Google, se analisarmos assim, verificamos que nos últimos tempos estrutura de mercado ascendente. Verificamos que nos últimos tempos então também está a passar aqui por um período de lateralização, como tivemos aqui. Aliás, este foi bastante mais complexo. Aqui também tivemos. Houve aqui uma retração à zona dos 2.200 pontos, serviu de suporte, também muito próximo da média móvel exponencial de 55 períodos e relança novamente o movimento ascendente, como podes ver aqui. Não é tão bonito, verificamos que está a fazer topos e fundos ascendente, mas não quebrou o seu anterior topo e anteriormente tu verificarias que ao criar topo e fundo ascendente, com muito mais impacto, com muito mais força, e aqui não está a acontecer e o volume também não está a aparecer muito, sabendo que estamos em topo e máximos históricos, já que o seu máximo histórico foi realizado recentemente aqui em abril, nos 2.431 dólares. Se analisarmos aqui também alguns pontos relevantes, convém aqui traçarmos algumas linhas para verificarmos a sua, pelo menos poderá aqui ocorrer mudanças de comportamento, a linha tendência ascendente, enquanto ela não quebrar em baixo e não houver aqui uma estrutura de mercado descendente abaixo dessa média móvel, que é quebra, depois topo e fundo ascendente, para já nada a assinalar. Sabemos que a Google é uma ação de longo prazo num forte bull market, irrepreensível, verificamos. Também podemos verificar quais são os fundos mais relevantes nesses percursos. Aqui o fundo mais relevante é este, nesta zona, aqui na zona dos 1.000 dólares, e depois este forte movimento ascendente. Se analisássemos também, e aqui em consideração ainda no gráfico mensal, é que temos o RSI nos 80 pontos, e convém ter aqui algum cuidado, nada para já assinalar, porque se analisássemos também o gráfico semanal, estrutura de mercado ascendente, está afastado das médias móveis, verificamos que o RSI está em área de sobrecompra, mas ele poderá permanecer aqui durante algum tempo e o título lateralizar e subir ainda durante algum tempo. Pelo gráfico diário, verificamos que na última abordagem do seu anterior topo, ou pelo menos na aproximação, já houve uma rejeição. Vamos aqui até ampliar. Verificamos que ao aproximar-se rejeitou, já que esta zona dos 2.388 foi o máximo em fecho. Aqui nesta zona lateralizou e nas últimas 4 sessões está a valorizar. Hoje é que estamos a ter aqui uma ação ligeiramente negativa, houve uma abertura em gap
de alta, mas está a corrigir aqui 0,27 e o volume está dentro do que é normal. Por um lado, eu diria que podemos ter então nas próximas sessões um novo máximo histórico, mas vamos ver se ele consegue força para criar um impacto superior e renovar um possível target. Vamos tentar perceber o que é que ele poderá fazer também, analisando a sua estrutura de mercado. Isto foi o forte movimento, ou pelo menos o último movimento que ele fez. Vamos ver se ele tem respeitado a simetria, este impacto e corrige. E se ele voltar novamente a repetir este movimento, é expectável que venha para os 2.630 dólares, que poderá ser o seu possível e próximo target a curto prazo. Estamos a falar de uma possível valorização na ordem dos 8% para as ações da Google. Se analisássemos uma perspectiva menos positiva e criarmos aqui um cenário, uma previsão num cenário mais negativo para as ações, eventualmente uma possível correção, vamos aqui ver se tem vindo aqui também a simetria das correções, tem sido idênticas. Aqui não, foi uma correção menor, vamos ver aqui, também não. Então vamos colocar aqui e ver o que é que ele tem feito, se ele tem respeitado aqui, respeitou. Aqui em fecho andou lá muito próximo, eventualmente se ele realizar aqui um novo máximo histórico, sensivelmente aqui um falso rompimento, seria expectável uma correção para a zona dos 2.290 dólares e começar a criar aqui um cenário muito idêntico às outras empresas que eu falei aqui, foi elas terem aqui um período de lateralização para as ações da Google, como aconteceu na Amazon, no Facebook, também na Apple e assim sucessivamente. Por isso, a perspectiva é que venha a criar então novos máximos e termos aqui uma perspectiva também positiva no curto prazo. Desejo-te então bons trades, um grande abraço, tchau.